Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata Rios, eu sou advogada, contadora e trabalho com licitações e contratos há mais de 25 anos, seja como servidora pública, como consultora ou como palestrante e ministrante de cursos para órgãos públicos e fornecedores dessas áreas. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de um instrumento fundamental, extremamente importante, chamado Plano de Contratação Anual. Você, servidor público, você sabia que a ausência do plano de contratação anual pode comprometer de uma maneira bastante significativa as contratações do seu órgão? Hoje, pessoal, um grande problema que nós vemos diariamente, que é relatado com muita frequência pelos meus alunos nos cursos que eu ministro de licitações, são as urgências da licitação. E essas urgências são urgências fabricadas, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, não seriam urgências se houvesse um plano de contratação anual. Elas se tornam urgência pela ausência da administração pública, ou melhor dizendo, ausência do planejamento das contratações públicas no momento oportuno. Então, em virtude de não haver um documento robusto, um documento formal definindo qual é o processo da vez, né? Qual é a data de cada contratação, tudo isso fica muito solto, né? Então, dentro do dia a dia dos órgãos, em que cada uma das áreas demandantes querem a sua necessidade, querem que a sua necessidade seja atendida primeiro e com bastante urgência, então acaba virando esse fluxo de urgências que não são urgências, né? E tudo isso por deficiência de planejamento. A 14.133, a lei atual de licitações, ela estabeleceu que a alta administração, então, efetivamente o gestor, né, primordial aqui do nosso órgão, ele é responsável por estabelecer ações de governança de contratações. E esse nome já viralizou para quem é da área, né? A gente está ouvindo constantemente o termo governança e as pessoas buscando vídeos, buscando entender, buscando se situar dentro desse universo do que vem a ser governança das contratações. Na verdade, explicando de uma maneira até grosseira, porque não é o objetivo desse vídeo, a governança, ela traz ações que serão implementadas pela gestão para se conseguir contratações mais eficientes, né? Lógico, governança é muito mais que isso, mas nesse momento que a gente precisa entender de governança seria essa situação. Além disso, também lá no artigo 12 da lei há a menção da necessidade de um plano de contratação anual. O que seria, né? O que seria esse plano? O que seria a ideia desse plano aí de contratação anual? Reunir em um único documento todas as nossas demandas para o próximo exercício. Então, agora, nós estamos gravando aqui esse vídeo em agosto, ele provavelmente será publicado agora em setembro, nós já estamos vivendo praticamente, ou melhor, deveríamos estar vivendo praticamente finalmente a conclusão dos planos de contratação anual. O que na prática não é muito bem o que está acontecendo, né? Os órgãos estão começando a fazer plano, alguns nem despertou para a necessidade de fazer esse plano ainda, alguns sob a alegação de que a lei não obriga, né, a confecção do plano, e aí então fica esse imbróglio, vamos dizer assim, mas efetivamente nós deveríamos estar concluindo os planos de contratação anual, que seria então esse instrumento onde estaria reunido
todas as nossas demandas para o exercício de 2026. Ah, Renata, mas aquelas questões que eu vou, aqueles contratos que eu vou prorrogar, também devem estar no seu plano de contratação anual. O que não vai estar no plano? O que você não sabe que precisa, que você vai descobrir no emergencial ano que vem, que aí seria realmente o caso de uma emergencial. Mas até as dispensas de valor, elas devem estar no plano de contratação anual, ou seja, é toda a demanda de compra pública, onde envolve compra pública, a necessidade de estar no plano de contratação anual. Quais seriam os objetivos? De acordo com a legislação, os objetivos são racionalizar as contratações, ou seja, eu preciso diminuir o volume de contratação. Então, a partir do momento em que eu reúno as demandas de cada um dos setores do meu órgão, eu consigo juntar tudo isso e fazer um único processo para a contratação anual. Com isso, eu estou também cumprindo o requisito lá do artigo 40, que é a unificação de uma demanda anual do meu órgão. E isso vai trazer principalmente economia de escala. Quando você compra um volume maior de uma forma única, melhor dizer, não é quando você compra, você licita um volume maior de uma forma única, automaticamente você está ganhando em economia de escala. E quando a lei fala em racionalizar, ela está querendo falar, olha, por que você vai fazer 2, 3, 10 processos, por exemplo, para a compra de material de expediente, que é algo que você sabe que todos os seus órgãos têm essa demanda. Então, você reúne tudo isso em uma única demanda e faz um único processo licitatório. Então, a racionalização seria nesse sentido. Ainda, para garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, e aí é até engraçado quando a gente fala planejamento estratégico, porque nos cursos alguns alunos falam, o que é isso? Meu órgão não tem planejamento estratégico. Vejam, às vezes esse planejamento estratégico não está definido formalmente em um documento oficial do seu órgão, mas ele existe. Vamos pensar na situação de município. Quando o prefeito vai registrar, o candidato a prefeito vai registrar a sua candidatura, obrigatoriamente ele registra um plano de governo. Esse plano de governo, quando esse político, venha a ser efetivamente o gestor, ele deve se materializar no dia a dia da gestão que ele está envolvida. Então, o plano de governo, alguns acham que é para cumprir tabela com relação à lei eleitoral, e não é. Ele está intimamente ligado ao planejamento estratégico do órgão. Tanto é que, geralmente, a gente fala, olha, o primeiro ano ainda não é possível colocar em prática o planejamento estratégico conforme o gestor que está no cargo. Por quê? Porque ele veio de um PPA, que já é um instrumento de planejamento do direito financeiro, mas está vinculando o recurso. Então, automaticamente, no primeiro ano, fica o gestor condicionado ao que foi planejado pelo gestor anterior. No mesmo sentido, o plano de contratação anual. Porque no primeiro ano de gestão, quem fez o plano de contratação anual foi o gestor anterior. E aí, então, a partir do segundo ano, o planejamento estratégico, que se materializa no plano de contratação anual, já é do gestor que efetivamente está no cargo. E, por fim, para subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. Então, vejamos, o que a legislação aqui busca é que seja construída a LOA, a Lei Orçamentária Anual, já alinhada efetivamente às compras públicas, ao que nós precisamos de compra pública. Então, para determinada secretaria, eu já saio do plano de contratação anual sabendo qual é o volume que eu preciso de material de consumo, de material permanente, de material de distribuição gratuita, de consultoria, de serviços de TI, de outro serviço de terceira pessoa física, de outro serviço de terceira pessoa jurídica, de premiações, enfim, de todos esses elementos de despesa. Então, eu já saio do plano de contratação com esses valores prontos
para isso se materializar lá no orçamento do nosso órgão. Então, a ideia, né, o objetivo do plano em si é esse. Nós temos o Decreto Federal 10.947 de 2022. Ele pode ser um excelente referencial para a regulamentação do plano de contratação anual no âmbito dos nossos órgãos. Então, nós podemos usar o decreto do governo federal como referência. E aí, então, a partir desse decreto, a gente traçar algumas particularidades, lógico, porque pode haver situações em que seja diferente aqui no âmbito do nosso órgão, e aí, então, a gente vai fazer as devidas adequações. E aí, a gente precisa entender qual que seria a forma, né, como que isso vai acontecer dentro do meu órgão. Imaginando uma prefeitura, eu preciso, então, que cada uma das secretarias encaminhem para um órgão centralizador desse plano as suas demandas através do quê? Através de um documento chamado Documento de Formalização da Demanda, de um DFD, ou melhor, através de vários DFDs, de todos os DFDs para cada objeto que aquela secretaria necessitar, ela então encaminha esses DFDs para uma organização central. Isso vai acontecer em cada uma das secretarias. Então, a Secretaria de Saúde encaminha educação, gestão, finanças, obras, meio ambiente, enfim, todas encaminham para um órgão centralizador que ele vai fazer o quê? Ele vai reunir essas demandas por objeto e, a partir dessa reunião, então, ele traça o nosso plano de contratação anual. Pois bem, a partir das datas que nesses DFDs cada secretaria colocou como a necessária que ela precisa daquele produto, esse setor então vai traçar o calendário das licitações. Então a gente vai ter ali quais serão os processos de janeiro, processos de fevereiro, processos de março e assim sucessivamente. Então eu traço o calendário das licitações. E aí, lá em 2026, quando chegar 2026, a ideia do plano de contratação anual, o regulamento federal, ele traz a necessidade de cumprimento. Então, em janeiro eu licito o que está lá programado para janeiro, em fevereiro o que está para fevereiro e assim sucessivamente. Qual seria o conteúdo mínimo desse DFD, desse documento de formalização da demanda? Isso aí vai depender de como você tiver regulado lá no seu decreto, mas eu preciso de identificar a demanda, qual é a classe, o item que eu estou colocando nesse DFD, uma justificativa, um valor estimado. Não é uma pesquisa de mercado, eu não preciso de fazer pesquisa de mercado para plano de contratação anual. Eu posso pegar o valor do meu contrato anterior, posso pegar o valor da internet, posso pegar um contrato de outro município, enfim, é um valor referencial só. A previsão da data, qual que é a data que eu preciso dessa contratação finalizada, o grau de prioridade, porque tem situações que eu tenho uma alta prioridade, tem outras que eu vou ter uma prioridade menor e tem outras que eu vou ter uma baixa prioridade. Se essa contratação tem uma interdependência com outra contratação, e nesse caso, se houver uma interdependência, o setor que vai condensar as demandas, ele já sabe que ele tem que programar junto. Então, vamos imaginar que a Secretaria de Saúde vai comprar a vacina. Ela já tem que apontar que ela vai ter um processo interdependente para a aquisição de seringa e agulha, por exemplo. E aí, então, o setor que está condensando, ele vai colocar essas demandas todas para tanto a vacina quanto a de seringas e agulhas para o mesmo período. Isso, então, vai depender, esses itens, eu coloquei aqui como exemplo, mas vai depender da regulamentação aí no seu órgão, tá? Então, quando a gente tem plano de contratação anual, nós temos uma segurança. Voltando, quando a gente tem um plano de contratação anual e que nós seguimos o plano de contratação anual, nós temos a segurança de que no momento em que eu necessito daquela demanda, aquela demanda vai estar contratada e apta para ser utilizada. Por exemplo, uniforme escolar, transporte escolar, merenda escolar,
medicamento. Então, eu consigo traçar umas datas para que quando chegar a minha necessidade, por exemplo, transporte escolar, merenda escolar, uniformes, né, material escolar, eu vou efetivamente precisar de tudo isso pronto em fevereiro. Então, eu preciso estar licitando já no final do ano, para que no próximo ano essa demanda já esteja pronta e consolidada, tá? A necessidade, pessoal, de integração ao PNCP, o plano de contratação anual, ele deve ser publicado lá no PNCP, então eu não vou fazer uma planilhinha do Excel, óbvio, lá em 2021, quando da publicação da lei, de uma forma experimental, a gente até fez algumas planilhas de Excel para a gente aprender, né? Agora não cabe mais, agora eu preciso de um sistema que seja integrado ao PNCP. Ou o seu próprio sistema administrativo do seu órgão, ou um sistema em apartado, mas ele vai ter que subir toda essa informação lá para o PNCP. E só de ser feito pelo sistema, a gente já consegue uma redução de falhas, né? E nós conseguimos também oportunizar o controle social, a partir do momento em que tudo que está dentro do PNCP está à disposição da sociedade, né? Bom, no ano de execução do plano, então, esse ano estamos executando o plano de 2025, que foi feito em 2024, publicado em 24 e agora em 2025. Nós podemos republicar esse plano em situações que não estejam previamente previstas lá no plano inicialmente publicado. Não existe um quantitativo de vezes que eu posso republicar o plano. Toda vez que surgir uma necessidade, a autoridade vai justificar essa necessidade de republicar. Mas no regulamento federal tem algo extremamente importante, né, e que nós precisamos ter uma atenção muito focada nessa questão, que é o relatório de riscos. Então, o que vem a ser esse relatório de riscos? O decreto federal estabelece que a partir do mês de julho deverá ser feito o relatório de riscos do plano de contratação anual relativo a todos aqueles processos que deveriam ter chegado para a licitação e que não chegaram. Ou seja, aqueles processos que estavam programados para acontecer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, chegou julho e nada. Esses processos não aconteceram. Então, esse relatório, ele vai estar informando o setor de licitações, através do relatório de riscos, vai estar informando a autoridade competente quais os processos deveriam ter vindo à licitação e não vieram. Por quê? Porque são processos que pode ocasionar algum tipo de problema para a gestão. Então, às vezes eu tinha uma contratação que era para chegar em junho, relativa à limpeza pública urbana, e não chegou, e esse contrato vai vencer em outubro. Então, a autoridade competente tem que efetivamente tomar alguma atitude com relação a isso. Ela tem que ser comunicada formalmente para que ela possa tomar uma atitude com relação a isso. Então, esse relatório de riscos do PCA 2025 já deveria ter sido feito a partir de julho, né? Então, ele vai ser feito pelo menos 3 vezes, de acordo com o regulamento federal, seria julho, setembro e novembro. Mas nada impede, por exemplo, que o responsável pelo setor de licitação faça todos os meses, julho, agosto, setembro, outubro e assim sucessivamente, tá? Também nada impede que o responsável pelo setor de licitação inicie a confecção desse relatório antes do mês de julho. Não é problema também. Mas o decreto federal estabelece que em julho, obrigatoriamente, eu preciso começar o relatório, tá? Pessoal, com relação ao PCA, era isso que a gente tinha para trazer para vocês, lembrando que é uma ferramenta extremamente importante de gestão. Por mais que a lei não obrigue a realização do PCA, ele é um instrumento a nosso favor, ele vai ajudar
a que a gente possa ter uma contratação pública mais eficiente, né? Então, ele realmente tem muitas vantagens para a administração pública que efetivamente está fazendo. Então, se esse conteúdo foi interessante para você, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e também nos acompanhar nas nossas redes sociais. Um grande abraço!